Olá pessoal, me chamo Momi, estamos começando mais um vídeo do canal Escola de Música Momi. Né? Para quem está chegando agora, esse módulo é um módulo iniciante, para quem não sabe nada de música, como eu vim falando, então quem já conhece alguma coisa de música tem um pouco de paciência para a gente chegar nos módulos mais para frente. Nesse módulo, a gente vai continuar a aula anterior, que foi a primeira aula. Né? Na aula anterior, a gente falou da propriedade do som, né, que tinha é, altura, duração, timbre e intensidade, né, que seria a propriedade do som. E agora a gente vai continuar a aula. Nesse módulo a gente vai falar de figuras musicais e pentagrama. Né? É, Volto a dizer de novo, para entender melhor desculpa, para entender melhor o vídeo, volte aos vídeos anteriores. Então, a gente falando de elementos de notação musical ou figuras musicais, né? O que são elas, né? Antes, voltando, livro de referência, sempre esqueço. Exercício de teoria musical, uma abordagem prática, fácil de encontrar na internet, é só comprar. Quem quiser acompanhar e ler com mais detalhes tudo isso que eu estou ensinando. É, então, vamos começar aqui. Como que, assim que as pessoas começaram a ter a vontade de escrever aquilo que tocavam, né? Iniciando lá no período medieval, pelo menos os primeiros registros, eles tiveram que criar alguns mecanismos para isso, né? Alguma coisa para poder escrever aquilo que eles tocavam. Então eles iniciaram, claro, de forma bem rudimentar, não é esse tipo de pentagrama que estamos vendo aqui, né? Eles iniciaram escrevendo é, em cima do pentagrama. O que é o pentagrama? Então, o pentagrama vai ser um conjunto de linhas e espaços, onde vai ser escritas as notas da música. Né? Volto a dizer, esse modelo já é um modelo moderno. Né? Então, para escrever as notas, ou seja, para escrever aquelas propriedades do som que os instrumentos emitiam, ou seja, duração, intensidade, altura e timbres, eles criaram um mecanismo de escrita. Para quê? Justamente para poder guardar as músicas, passar as músicas para outras pessoas. Né? Muito interessante isso para a época. E até hoje, é assim que a gente tem toda essa memória musical. Então, eles criaram o pentagrama. Então, o pentagrama é isso. Né? Então, tem 5 linhas, né? E 4 espaços. É onde vai ser colocada as notas. Não se preocupe agora em entender o que são esses outros símbolos. Isso daqui vai ser dito um pouco mais à frente, quando especificando elemento por elemento. Hoje a ideia é as notas musicais. Claro que para falar das notas tem que falar das 5 linhas do pentagrama primeiro. Então, como que as notações elas foram tendo uma evolução. Né? Elas não nasceram da forma que vocês estão vendo do lado direito, né, do vídeo. Elas tinham essas notações de vírgula, pesclive, e elas foram evoluindo ao longo. Evoluindo não é a palavra certa, elas foram se modificando para ir melhorando a leitura. Né? E essas notas elas servem para quê? Ela é uma das propriedades do som. Né? Então, para identificar a duração, lembra quando a gente falou da duração? Para identificar a duração, eles criaram esses símbolos. Né? Então, esses símbolos vão indicar a duração das notas que você está tocando no instrumento. E para cada vez escrever com mais precisão o que você está tocando, foram criados vários tipos de duração possíveis e audíveis ao longo do tempo. E chegaram nessa quantidade, tanto de notas a serem soadas, como as pausas das notas também. E, então, assim, tente não se preocupar com a ideia da velocidade. Vamos lembrar da duração e não da velocidade, porque lá na frente eu vou explicar melhor. Às vezes gera até uma confusão quando vai criar música e tal, por causa do BPM, etc. Então aqui a gente está falando da duração da nota que você vai tocar no instrumento. Então tem essa quantidade e essas durações têm nome. Então, por exemplo, a semibreve, que é a duração mais longa, ela vai valer 1. Esse 1 não tem a ver com o segundo em si, porque vai depender do andamento da música.
né? Vai depender do BPM da música. Tá? Então esse 1 ele pode ser mais rápido ou mais lento dependendo da quantidade de batidas por minuto, ou dependendo do andamento da música. Então não vamos se preocupar com isso. Só vamos entender que essa semibreve ela tem um valor numérico 1. Né? A mínima ela vai ter um valor numérico 2. E semimínima, que é outra nota, ela vai ter um valor numérico 4. A concheia ela vai ter um valor numérico 8. A semiconcheia vai ter o valor numérico 16. A fusa 32 e a semifusa 64. Para as pausas é a mesma coisa. Da mesma forma que tem nota que a gente toca, vai ter momentos que a gente vai ter que pausar, não tocar nada. E aí vai entrar as pausas. Então, vai ter uma pausa que vale 1, que é a pausa de semibreve. Vai ter a pausa de mínima, pausa de semimínima, pausa de concheia, que nem está escrito aqui, pausa de semiconcheia, né? Pausa de fusa. Né? Então, o que acontece? Vamos passar aqui. Essa é uma nova tabela. Então, esses são os números correspondentes de cada nota, né? E por que foi feito assim? Então, pegaram um valor máximo de períodos ou de duração que pode ter uma nota e foram dividindo isso em vários outros períodos e várias outras duração. Períodos não, duração. Então, se você for perceber, é quase uma divisão exata. É uma divisão exata. Então, por exemplo, uma semibreve, ela vai valer o quê? 4 semimínimas. Uma semibreve pode valer uma semibreve pode valer 2 mínimas. Mas ela também pode valer 4 semimínimas. E ela também pode valer 8 concheias, 64 semiconcheias e assim por diante. Então foi feita uma divisão entre a duração, que é uma das propriedades do som. Então, só recapitulando, a notação musical ou as figuras musicais, elas são referentes ao quê? Elas são referentes à duração do som. Então, para o homem, para identificar a duração do som que ele estava tocando, ele criou essas figuras e dividiu essas durações de formas iguais, vamos dizer assim, e criou um número correspondente a cada tipo de figura dessa. Então, como eu disse, cada número e cada duração tem um nome. Tá? Então, vamos no exercício da partitura para ficar mais claro isso e vocês entenderem melhor. Então, a gente está aqui na partitura. Então, vamos pegar a de cima é a partitura, tá? De baixo é a tablatura. Mais para frente eu explico o que é também. É porque eu estou usando o instrumento guitarra, que é o instrumento que eu toco. Então, na partitura, a gente vai perceber, eu vou colocar para tocar, para vocês verem a duração do som em 60 BPM, que é o que eu estou marcando aqui com o mouse. Então, vamos lá. Vou colocar para vocês ouvirem. Então, se vocês conseguiram perceber, você vê que cada nota que você toca, se você fosse tocar no instrumento, né, que estaria o instrumento, né, ela vai ter uma duração. Então, quando a pessoa tocou a nota Dó, que está aqui, ela teve em semibreve, e ele quis prolongar colocando uma semibreve, então dá esse som dentro dessa pauta. Então, eu esqueci de dizer, mas o pentagrama ele vai ser dividido por pauta, conforme o compasso, que é esse 4x4. Mas isso daqui eu vou explicar lá na frente. Por enquanto, só se preocupem com as notas, que é a aula de hoje. Então, vamos lá. Dentro desse pentagrama, dentro dessa ideia de, vamos falar assim, de música, a nota Dó, ela tem, na semibreve, ela tem todo esse tempo para percorrer o primeiro compasso. A semínima, ela vai ser metade, essa semibreve, se for dividida, vai ser dividida em 2 semimínimas. Então é por isso que ela tem um valor de 2. Né? Isso vai alterar dependendo da forma de compasso aqui também, viu? Depois eu vou falar como que funciona a questão do compasso. Por enquanto, vamos estar usando o compasso 4x4, né?
E depois eu explico lá na frente o que significa isso. Então a semínima ela vai se valer 2, ou seja, no mesmo compasso que a pentagrama, né? Então a pentagrama vai ser dividida em vários compassos, tá vendo os riscos aqui? Então, se eu colocar uma semínima nesse compasso, 4x4, então ele vai valer o quê? 2 semínimas. Ele não vai conseguir valer, por exemplo, se eu colocar aqui no compasso, ele nem entra. Mas se eu tentasse colocar no compasso 2 semibreves, ele não ia entrar. Por quê? Porque o compasso estaria errado. Então o programa nem coloca. Então a mesma coisa. Aqui tem a semibreve, que eu estava falando. A mínima, desculpa, tem a mínima. Aqui tem a semínima. Aí o som da mínima seria o que nesse compasso 4x4? 4 semimínimas. Mas a ideia aqui principal não é entender a quantidade de durações ao longo do compasso, tá? Porque o compasso vai ser outra aula. Aqui é só para vocês identificar como que foi dividido a duração dos sons através das figuras, né? Então, de novo, para identificar a duração que você está tocando no instrumento, se criou esse tipo de notação musical. Então, essa notação de mínima, num compasso 4x4 seria isso. Então ele vai ter essa duração. Se fosse uma semimínima, melhorando aqui para vocês entenderem, eu vou colocar apenas uma nota. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos pegar aqui. Então vamos lá. Se eu tocar uma semibreve, olha a duração da nota. Ouça a duração da nota. Se eu tocar uma mínima, agora a duração vai mudar. Ela vai ficar pela metade da semibreve. Se eu colocar a semínima, ela vai ser metade da mínima. Se eu colocar com cheia, ela vai ser a metade da semínima. E assim por diante. Semiconcheia, metade da concheia. Só um minutinho. E a fusa, metade da semiconcheia. Então essas foram as possíveis duração de som que o homem aprendeu a registrar, né? Então tem a duração mais longa, chamada de sembreve. Tem a metade dela, chamada de mínima. Tem a semínima. Concheia. Semiconcheia é uma duração mais rápida, vamos dizer assim. Fusa. Semfusa. Então é isso, gente. Não tem muito mistério nisso, é só para vocês entenderem como que a duração foi registrada e como ela é colocada dentro do pentagrama, né, para o registro das músicas, né? Então essa daqui foi uma das formas de registrar, e usado até hoje, de registrar a duração, uma das propriedades do som que é a duração. Agora eu vou mostrar para vocês no violão como que ficaria mais ou menos daqui a hora que vocês forem tocar. O que eu disse sobre a velocidade? Eu coloquei 60 bpm. Se eu alterar essa velocidade e colocar 120, o andamento vai mudar, então vai ficar mais rápido. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Então vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer na prática. Pega o violão, o teclado, tira um print screen da tela e treina essa partitura com o tempo. Eu usei o tempo de 60 bpm, né? Você pode fazer mais rápido, se conseguir, ou mais lento, aí vai de você. Mas para ilustrar melhor. Treina no violão isso bastante, melhor do que ficar batendo nas coisas, tipo que nem quando você compra um livro de ritmo e tal. Treina direto no instrumento.
é melhor. E daí você já vai pegando a prática. Muitas das minhas dificuldades hoje de leitura é porque eu não treinei no instrumento logo que eu peguei. Eu fui treinando, escrevendo no caderno, essas coisas, isso daí me atrasou mais do que me adiantou. Então eu vou colocar aqui para tocar e vou tocando junto com a partitura para vocês verem os tempos. Então vai lá, vai ter que ser a semibreve, a mínima, a semimínima, concheia, semiconcheia, fusa e semifusa conforme está aí. Né? Então eu vou colocar aqui para tocar e vou tocar para mostrar para vocês como que vai ser. Vai ter uma contagem inicial de 4 tempos e aí vocês vão vendo. Semibreve, mínimo, semimínimo agora, concheia, semiconcheia, fusa, semifusa. Então, para vocês verem como que chegar na semifusa fica bem mais difícil. Eu errei até umas notas aqui. Então, mas parte dessa dificuldade foi isso. Muitas vezes quando eu comecei a aprender música, eu fui tocando, eu tinha que escrever no caderno, ou ficava treinando, batendo nas coisas só o ritmo, né? Tipo tá, 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 tá. Isso me atrasou. Se você treinar no instrumento, você já vai ter mais noção disso. Tá? Então, é isso. E vamos agora avançar a aula. Então, pessoal, nessa aula de hoje, a gente terminou mais uma aula das figuras musicais, falamos de pentagrama e as figuras musicais. Então, só para recapitular, uma das formas de registrar uma das propriedades do som, que é a duração, é as figuras musicais, dentro do pentagrama, né, que são um conjunto de 5 linhas e 4 espaços. Né? Então, tem vários tipos de duração possíveis de ser escritas, né, e sendo identificada, que o homem, o músico, ao longo do tempo, foi criando e desenvolvendo esses estilos. Nem sempre foi da forma que a gente conhece hoje, isso daí sofreu um processo de, vou dizer assim, melhora e de precisão, né, da escrita, né, e no futuro possa ser diferente. Já é, porque tem um computador que já faz bastante coisas diferente do, vamos dizer assim, tradicional. Né? E é isso. Para quem chegou agora, veja os vídeos anteriores, espero que estejam gostando. Dúvidas, mande e-mail para escolademusicamon@gmail.com e a gente se vê até a próxima.